Fala, meus amigos das redes sociais, tudo bem? Boa semana. De volta aqui a Limeira. Que desafio, né? Que viagem longa que a gente fez lá para Goiatuba, mas valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo, né? Agradecer muito meu irmão Kleber, aos patrocinadores, ao Lucas Claro, ao Thiago Maese, ao Igor Sedano, Miguel Mendes, William Henrique, enfim, a todos que possibilitaram esta viagem longa. Saímos daqui por volta das 5 horas da tarde no sábado, seguimos viagem até Uberaba, fui acompanhado da minha mulher Mari Bragança, aniversário dela, ela sacrificou o aniversário para ir comigo, jantamos gostoso lá em Uberaba, de lá fomos para Uberlândia, onde dormimos, acordamos cedo, fomos para Goiatuba mais 2 horas e meia. Olha, vou te contar que estrada ruim de Uberlândia até Goiatuba, mas valeu a pena. Fomos muito bem recebidos pelos órgãos de imprensa, pelos diretores do Goiatuba, pelos torcedores lá no estádio Divino Garcia Rosa. Espetáculo de campo, tudo pintadinho. Sabe aquele estádio pronto para a Série D do Campeonato Brasileiro? Valeu demais a pena ter ido lá. Os amigos de imprensa ofereceram lanches, refrigerantes, internet, espaço, tudo que você possa imaginar, como a gente foi bem tratado em Goiatuba. E olha, saí muito satisfeito, muito feliz com o que eu vi da Internacional. Que time diferente do Paulista, né? Claro, calma, Edmar, é o primeiro jogo, eu entendo. Mas eu vi algumas características que eu acabei não vendo no Paulistão. Por exemplo, velocidade, recomposição, criação, tudo isso a Inter teve em Goiatuba, merecidamente venceu. E olha, vou afirmar aqui para vocês, vai ser difícil algum time desta divisão somar pontos em Goiatuba. Vocês vão ver durante o campeonato o Goiatuba em casa, ele é muito forte. Por exemplo, começa o jogo, 3 lances agudos que deram trabalho para o Saulo. Que goleiraço que é o Saulo, hein? 39 anos, ex-Santos, seguro, braçadeira de capitão, líder dentro de campo. Gostei demais do Saulo. Mas na primeira chegada a Inter abriu o placar. 7 minutos, o Antônio Gabriel recebeu no bico da grande área, trouxe para a perna esquerda e bateu. A bola quicou na pequena área, entrou num cantinho do João Vitor. 1-0 Inter. O time da casa levou um susto. Aí 11 minutos, ou seja, 4 minutos depois, escanteio, o Leukovic cobrou na marca do pênalti. Lucas Santos veio de frente, que cabeçada, 2-0 para a Inter. Aí o torcedor que compareceu em bom número, aliás, parabéns aos 4 integrantes da Interror presentes em Goiatuba, hein? Isso que é representar a Internacional. A partir do momento que saiu o segundo gol da Inter, a torcida do Goiatuba começou a pressionar, vaiar, e a Internacional na dela. Só que aos 43 minutos, a Inter estava deixando o Júlio Vitor ponta muito aberto na esquerda, sem marcação. E ele conduziu em direção à área, tabelou com o Frank lateral esquerdo e bateu na bochecha da rede do Saulo, 2-1. Ali todo mundo começou a pensar, né? Segundo tempo vai ser da mesma forma do Paulistão. Vai ter jogo de ataque contra a defesa e o Goiatuba vai empatar o jogo. Na cabeça de todo leonino passou isso. Mas as mexidas do técnico Ademir Fezan, ele colocou o Léo Costa para marcar, colocou o Maurício para dar uma saída melhor de jogo. E na frente ele mudou os 2 atacantes. Ele acabou colocando o Lucas Douglas. E olha, parece que o Lucas Douglas nasceu para jogar na Inter, né? Primeira bola, pimba. 3-1 para a Inter, foi o 7º gol dele com a camisa da Inter em 38 jogos, para alegria da dona Ana Vânia, que é mãe do Lucas Douglas. Aí, a partir do momento que a Inter fez o 3-1, ela abdicou do ataque, recuou, jogou fechadinha. E aí o Goiatuba foi para cima, né? Adiantou os zagueiros para jogarem como meias, bolas levantadas para a área. E a Inter tem uma dupla de zaga muito boa, né? Lucas Santos e Bruno Reis, eles cortaram tudo. Então é um time que me agradou. Eu acho que a Inter tem uma deficiência na lateral direita. O Breno Santos titular não jogou porque estava machucado, jogou o Juninho. Por ali que o Goiatuba criou as melhores oportunidades. Mas o que importa é que a Inter venceu com propriedade. 3 para a Inter, 1 para o Goiatuba. Fim de um jejum de 8 meses sem vitória. A última vitória tinha sido em Nova Iguaçu por 1-0, gol do Juan. De lá para cá, 15 jogos com 9 empates e 6 derrotas. Fazia 30 anos que a Inter não ganhava uma estreia de Campeonato Brasileiro fora de casa. A última tinha sido em 1995 contra o Rio Branco e Americana. Tivemos pelo mesmo grupo, que é o A7, o Cianorte em casa ganhando do Operário do Mato Grosso do Sul 1-0.
o empate do Berlândia com o Cascavel 1-1 e o Itabirito de Minas ganhando em Monte Azul Paulista por 1-0. Agora serão 2 jogos seguidos em casa e que pena que teremos portões fechados sábado contra o Berlândia. Eu imagino o interesse do torcedor da Inter depois dessa vitória em ver a sua equipe atuar contra o Berlândia no Limeirão. Mas a Internacional jogará contra o Berlândia e Monte Azul com portões fechados. Parabéns ao Dr. Rafael Rico, do departamento jurídico da Inter, que conseguiu reverter esta pena. O STJD, em razão das brigas entre os torcedores de Inter e São José em junho do ano passado, também pela D, o STJD multou a Inter em R$10 mil e puniu com 2 perdas e mando. Então era para a Inter jogar em Sorocaba. O Rigo conseguiu reverter, então os 2 jogos em casa, com portões fechados, mas a Inter não terá gasto. E está acostumada a Internacional a treinar e jogar no Major Levi. Mas a gente vai acompanhar o jogo, vai transmitir aqui pelo Rápido no Ar e também pela Melhor FM, é exemplo do que foi a partida em Goiatuba. Apenas estive lá representando a imprensa de Limeira, foi muito bom. Parabéns, Inter! Deixou a gente com muita esperança. Parabéns, Ademir Fezan. E durante a semana a gente vai colocando as entrevistas aqui no nosso boletim, tá bom? Independente, a semana de estreia, o Galo joga domingo 10 da manhã contra o Flamengo de Guarulhos e o campeonato já começou no fim de semana. O Galo folgou e o Flamengo empatou em casa com São Carlos 0-0. Pelo mesmo grupo, o Batatais em casa perdeu para o Guarulhos 2-0. Então, durante a semana, a gente vai trazer toda a preparação do Independente, preço de ingresso, uniforme, definição. O Galo que joga contra o Flamengo domingão, 10 da manhã no Pradão. Nas categorias de base, 2 derbinhos no sábado, eu transmiti ambos. Você pode acompanhar os melhores momentos no meu canal do YouTube de Marpimba. Tem tanto os melhores momentos do 15 quanto do 17. No 15, 0-0 para Independente e Inter. Foi o segundo 0-0 da Inter e o primeiro ponto somado pelo Independente. No Sub-17, um jogão, foi 2-2. O Independente abriu 2-0 com gols do Gleidson de pênalti duvidoso, e do José Matheus de cabeça, o zagueiro. A Inter descontou no fim do primeiro tempo com o artilheiro Enzo Billman, segundo gol dele na competição, e que belo gol. E o Júlio Soares, que entrou no segundo tempo, infernizou a defesa do Galinho, fez o gol, foi um dos melhores em campo. 2-2, placar final. Foi o primeiro ponto dos rivais, porque na estreia a Inter perdeu em casa para o Brasilis 2-1 e o Independente perdeu em Araras para o União São João pelo placar de 3-1. Série A4 do Campeonato Paulista, conhecemos os 2 times que subiram para a A3. Parabéns, Leão da 13. Querido União Barbarense, alô, José Flávio Escavassa, um abraço para você. Alô, meu querido amigo Baquim, balançou! Olha, 4-0 para o União Barbarense com gols do Natan Índio, 2 do Messias, 1 do Masterson. No primeiro jogo, o Araçatuba tinha vencido por 3-2 em casa. O União Barbarense, pela melhor campanha, dependia de uma vitória simples. E foi 4-0 para o União Barbarense. Quem venceu bonito também foi o Paulista. Fez 3-0 no Nacional. Primeiro jogo tinha dado empate na Comendador Souza. O Nacional precisava ganhar. Paulista jogava pelo empate, pela melhor campanha. Lucas, Filipinho e Christopher marcaram os gols do Paulista. E agora a grande final. Quarta-feira, o primeiro jogo, 8h30 em Jundiaí. E a volta sábado, 3 da tarde, em Santa Bárbara do Oeste, União Barbarense e Paulista, os novos integrantes da Série A3. Hoje tem Libertadores da América, hoje tem 2 brasileiros em campo. Flamengo joga no Equador, na altitude, contra a LDU às 7 da noite. Flamengo que vem de derrota para o Central Córdoba no Maracanã. Precisa reverter, né? Esse quadro aí, conseguir recuperar os pontinhos perdidos em casa. E às 21h30, o embalado Inter recebe no Beira-Rio Nacional do Uruguai. No jogo anterior, o Inter fez 3-0 no Atlético Nacional da Colômbia e vem de um empate no clássico contra o Grêmio, 1-1 na casa do tricolor gaúcho. Na Sul-Americana, um jogo apenas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, aqui do lado, o Vascão da Gama, que em casa tá bem, hein? Nos últimos jogos o Vasco ganha todas em São Januário. E hoje é o Lanús da Argentina, é um jogo difícil, às 21h30. O Vasco que vem de um empate com o Flamengo 0-0 pelo Brasileirão. Falando em Brasileirão, ontem no complemento da rodada, o Bahia ganhou do Ceará por 1-0. Pênalti muito mandrake, marcado pelo Rafael Klein. No primeiro momento ele não marcou pênalti. O VAR chamou, ele olhou, viu um toquinho e marcou o pênalti, que para mim não foi.
1 para o Bahia, 0 para o Ceará, gol de pênalti de Everton Ribeiro. Quero dedicar o boletim de hoje aos familiares do Chapéu, maior roupeiro da história da Internacional. Faleceu aos 80 anos e hoje no Pimba nos Esportes da Melhor FM a gente vai prestar uma homenagem ao Chapéu, querido amigo Chapéu que nos deixou, campeão paulista de 86. Recentemente o Pepe veio aqui no Açaí Atacadão e recebeu o Chapéu, foi o encontro dos campeões de 86. Então, nossos sentimentos. Ontem eu não consegui comparecer ao velório, eu cheguei muito tarde de Goiatuba, peguei um congestionamento gigante em São Carlos. A gente ficou quase uma hora parado na pista, senão com certeza eu daria um abraço nos familiares do Chapéu. Carlinhos, filho do Chapéu, força aí, e à noite a gente faz essa homenagem ao querido Chapéu, tá bom? E um abraço especial ao Kina Mercuri, que hoje vai ser o meu entrevistado no podcast Você é Pimba. Imagine só contar a história de Kina Mercuri, o meu informante número 0. Que maravilha, né? Bom, para fechar esse boletim, vamos colocar a fala do professor Ademir Fezan. Eu estive lá em Goiatuba, colhi uma palavra dele, ele fala a respeito desta vitória importantíssima da Inter na estreia. Internacional 3, Goiatuba 1, com vocês a palavra dele, do mestre Ademir Fezan. E amanhã a gente volta com mais um boletim. Fala, professor. Professor Ademir Fezan. Olha, fim do jejum. Primeiro de tudo, eu não aguentava mais não narrar uma vitória da Internacional. 15 jogos com 9 empates e 6 derrotas. O professor veio, estreou com o pé quente. Fazia tempo que um treinador não estreava com vitória também. Que resultado positivo, que resultado bom para a Inter, né, Fezan? Grande abraço, obrigado por nos atender. Sim, muito bom, né? A gente sabia dessa pressão, desse momento difícil, desde quando nós chegamos, né, do rebaixamento, mas foi o que eu falei lá naquele momento. Era um novo momento, né? É um renascimento, né? O futebol dá essa possibilidade de você renascer. É um trabalho que começou do zero. Você vê o elenco aí, 70%, 80% o elenco novo. Começar com vitória é fundamental, porque é praticamente uma competição com os pontos corridos. Então, você somar pontos fora de casa, a gente sabia que o empate era bom, a vitória sem dúvida melhor ainda, né? A gente dorme já na liderança, embora ainda a primeira rodada. Nesse momento é o que eu sempre falo, né? Descansar, curtir essa vitória, né? Que fazia tempo que não vinha. A gente aproveitar esse momento que o torcedor está aqui. Você vê que tem um pessoal aqui, isso é maravilhoso. Mas sabendo que na terça-feira a gente retoma, começa do zero e a gente tem um grande desafio contra o Uberlândia lá no sábado. Professor, o que eu analisei da sua equipe? Muito rápida, o senhor já previa isso, já tinha falado pra gente, e uma equipe que se entrega, não tem bola perdida. Você vê o Antônio dando combate na defesa, jogador de ataque, o Miguel Bianconi combatendo no círculo central. Esse é o DNA dos times que você monta? Sim, com certeza. Eu até falei isso para você mesmo, né? Que não sabia se a gente ia ganhar, se a gente ia ser campeão, mas que nós íamos ter a Inter ser um time competitivo na Série D. O Lucas Douglas praticamente fez um gol ali, né? Ele dá um carrinho na hora da finalização, quase na pequena área do jogador do Goiatuba. Então, assim, você mostra que os atacantes dentro da área marcando. O Antônio jogou 100 minutos, né? Marcando também. E quando precisou, o principal foi lá e fez gol, né? Então, essa entrega é fundamental. A gente vê, a Inter veio de um rebaixamento, o clima estava pesado, a gente vive o dia a dia da Inter. E o clima tá tão leve, tá tão gostoso. Você tá sentindo isso também, Fezan? Sim. A gente pensou muito nisso na montagem do elenco, né? O perfil do atleta, o perfil do ser humano. A gente precisa ter aquele jogador que não é bom apenas dentro do campo, mas também fora do campo, que saiba entender o contexto, que respeita a camisa da Inter, e é esse perfil que a gente tem hoje. O ambiente está bom, lógico, mas o ambiente com vitórias fica melhor, sabendo que é só o primeiro jogo, pés no chão, muita humildade, sabendo que tem muita coisa pela frente, trabalhar bastante para que a gente consiga, no primeiro momento, a classificação, para depois a gente pensar lá na frente no possível acesso. Fezan, uma pena ser portão fechado o próximo jogo da Inter no Limeirão, porque eu fico imaginando o torcedor que nos ouviu hoje, a vontade que ele tá de ver o time do Ademir Fezan. Uma pena, mas eu queria aproveitar e pedir para o torcedor mesmo, né, sem poder entrar lá no estádio, que tenha essa energia positiva, que assista o jogo de alguma forma, né? Nós não estamos tendo essa transmissão, mas pelo menos escuta no rádio, que tenha essa mentalidade positiva
E, por que não, ir lá ao redor do estádio, ali incentivar, gritar por nós, né? E tomara que a gente consiga aí uma vitória para esse torcedor que tanto merece. Para finalizar, talvez saiba, talvez não. Uma matéria que eu postei. Fazia 30 anos que a Inter não ganhava uma estreia de brasileiro fora de casa. Você já chegou quebrando tabu, hein, professor? Que fase! Eu confesso que eu não sabia dessa informação, fico 30 feliz. 30 anos, 95 a última. Bastante tempo, a gente fica contente, mas o mais importante, independente da história, enfim, é a Inter ganhar, né? Então, comemorar essa vitória que a gente tanto merece. Boa viagem e muito obrigado, professor. Parabéns pela vitória. Obrigado.